Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. E antes de darmos início ao projeto e à lição, eu gostaria de contar com a sua participação, que você compartilhasse esse vídeo com seus contatos. É isso mesmo, dá uma pausa, um instante, respira fundo, vá lá, compartilhe esse vídeo. Para a glória do nome do Senhor. Vamos promover a palavra de Deus. Compartilhe com seus contatos, com seus amigos, com seus irmãos, os irmãos da escola bíblica dominical. Compartilhe também até com pessoas descrentes. Tá bom, meu querido? Deixa lá, se inscreva no canal para você ser notificado quando o vídeo for postado. Amém? Esse projeto é um projeto de caráter voluntário, sem fins lucrativos. É um projeto de caráter pessoal e não institucional. Eu não tenho apoio financeiro de nenhuma instituição. Faço esse trabalho por amor e por paixão ao nosso Senhor Jesus e por ter visão de reino, porque eu creio que a palavra ela transforma, purifica, santifica e torna o homem apto para morar no céu. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, quem domina sua mente. Meu irmão, no meio da batalha espiritual, nós precisamos saber definir quem é que está dominando a nossa mente, quem está prevalecendo. E a palavra do Senhor nos afirma que Moisés enviou 12 espias para vasculhar a terra prometida, a terra de Canaã. E ao término do período que eles vasculharam a terra, 10 vieram com um relatório totalmente pessimista, negativo. Eles se sentiam pequenos demais. Eles diziam, a terra mana leite e mel. Mas nós nos vimos diante dos olhos deles, ou seja, eles estavam tendo uma interpretação sobre a ótica dos gigantes, que na terra tinha gigantes. Então o relatório foi desfavorável. Antes de ter qualquer conflito, antes de ter qualquer embate de luta e guerra, eles já se sentiam derrotados. Por outro lado, Josué e Caleb se mostraram fortes e disseram, olha, Deus nos entregará na nossa mão como pão. Nós vamos devorá-los. Então nós observamos que a mente ela tem um poder muito grande. Se nós deixarmos a nossa mente ser dominada, controlada pelo Espírito Santo, nós vamos alcançar coisas grandiosas da parte de Deus. Mas por outro lado, se deixar que a nossa mente seja tomada por espírito de dúvida, de incredulidade e outros espíritos que trabalham na nossa mente para nos tirar da comunhão, nós iremos experimentar o fracasso e a derrota. É sobre isso que nós queremos falar nesta lição de hoje. Tópico 1. Sobre a Epístola aos Filipenses. O comentarista se fundamentou a partir da carta aos Filipenses para, a partir dali, ele tecer os seus comentários. E é sobre esta epístola que nós vamos extrair o versículo e a passagem para falar sobre a mente. E não vamos estudar a epístola de Filipenses, Nós vamos usar um texto para fundamentar esse tema de hoje. A doutrina. A igreja em Filipos estava bem estruturada na fé e madura espiritualmente. Não há ninguém que esteja tão bem espiritualmente que não mais necessite acatar os sábios conselhos de alguém mais experiente na fé. A humildade nos torna mais aptos a ouvir Deus falar por intermédio de uma pessoa. A arrogância nos impede de ouvir o próprio Deus nos falando. Concernente à doutrina, Paulo ele não vem doutrinando esta igreja. Ele vem mais para um diálogo, para uma questão mais prática e objetiva. Eu faço a seguinte colocação, que a igreja de Corinto
lá em Filipos, me desculpe, era uma igreja espiritualmente madura e bem estruturada. Então, se ela era uma igreja madura e bem estruturada, nós observamos que ainda assim Paulo escreve dando conselhos a esta igreja, dando a ela diretrizes. Eu destaco que não há ninguém que esteja tão bem espiritualmente que não necessite acatar os conselhos de alguém mais experiente na fé. Há pessoas que são arrogantes, soberbas e prepotentes. Há pessoas que não podem subir no tijolo que faz discurso. Ele não ouve, ele não acata conselho, ele se acha o dono da razão e o dono da verdade, por nome de uma pseudo-espiritualidade, como se Deus falasse somente com ele e com mais ninguém. Mas ali a igreja de Filipos, ela acatou os conselhos de Paulo. E eu destaco também que a humildade, ela nos torna mais aptos a ouvir Deus falar conosco por intermédio de uma pessoa. Muitas vezes Deus vai usar uma pessoa para falar com nós. A Bíblia fala, havendo Deus falado outrora, por intermédio dos profetas, aprove a Deus nesses últimos dias nos falar por intermédio do seu Filho. E nos nossos dias Deus fala através da minha pessoa, Deus fala através da sua pessoa, então Deus usa homens para falar com homens. Nós precisamos ter humildade para ouvir, sem ter aquele espírito de soberba e prepotência, achar que a gente sabe demais, que não pode ouvir um conselho, uma advertência. Até Moisés ouviu o conselho do sogro dele. Agora, por outro lado, a arrogância, ela nos impede de ouvir o próprio Deus nos falando. Às vezes Deus quer falar com a pessoa, mas a arrogância impede, como foi o caso de Saul, que ele se tornou tão soberbo e arrogante que o final da sua história foi procurar ouvir a voz de Deus no meio de um terreiro, no meio do espiritismo, no meio da invocação dos mortos. E Deus não falara com ele, porque por diversas vezes, quando Deus queria falar, ele resistiu a Deus. O relacionamento. Independente do segmento na sociedade, quer seja ele cristão ou não, sempre surgirão conflitos decorrentes do convívio social. Os conflitos têm como fonte o choque de ideias, de temperamento, de interesses pessoais ou de fonte maligna. Certo é, independente de qual seja a fonte, é preciso muita sabedoria, imparcialidade e direção de Deus na busca da solução, visando sempre o que seja melhor para o bom andamento da igreja. Ali o comentarista ele trata de um assunto entre duas irmãs, ali na carta aos Filipenses, que elas estavam tendo um atrito, uma desavença, um choque talvez de ideias. Eu destaco que, independente, meu irmão, do segmento que há na sociedade, seja ele cristão ou não, sempre surgirão conflitos. Sempre. O viver em sociedade, meu irmão, é um desafio muito grande. O viver em família é um desafio muito grande. O viver marido e mulher a dois também é uma relação marcada muitas vezes também por conflitos e atritos. Então na igreja não seria diferente. Na igreja nós temos conflitos, nós temos atritos, desavenças. E quais são as fontes desses atritos? Podem ser vários. Eu destaco aqui o choque de ideias. A minha ideia pode ser diferente da sua. Nós temos o mesmo propósito, que é servir a Deus, mas eu posso ter uma compreensão diferente da sua. Outro choque pode haver também de gerar conflito é a questão de temperamentos, pessoas de temperamentos opostos, pessoas de temperamento, personalidade forte. Isso pode também gerar atritos na obra de Deus, na casa de Deus, como foi o caso de Paulo e Barnabé, envolvendo seu sobrinho Marcos, sobrinho de Barnabé. A Bíblia fala que houve uma contenda não pouca entre eles, dois homens de temperamento forte. Outra razão de onde pode surgir os conflitos na igreja é quando há jogo de interesses. Os conflitos podem surgir a partir quando a pessoa tem interesses pessoais. Ela quer tirar uma vantagem, ela quer aproveitar a posição que ela ocupa para galgar recursos, para galgar vantagens. Então isso aí também pode ser a fonte de desavença. E a outra fonte também que eu destaco é a fonte maligna,
que por trás de desavenças e nos relacionamentos dentro da igreja pode estar havendo também uma ação demoníaca, maligna, colocando nos pensamentos a hostilidade, o ódio, o rancor, aquilo que eu não vou com a cara de ciclano, eu não vou com a cara de beltrano. Agora, independente, irmão, de qual seja a fonte, se é de conflito de temperamento, choque de ideias, se é de interesses pessoais ou é de fonte maligna, é preciso muita sabedoria de Deus, imparcialidade e direção do Espírito Santo para buscar uma solução. Veja que às vezes as coisas não é tão simples. Eu vou tomar posição a favor de A em detrimento de B, mas eu vou ficar a favor de A porque A é meu amigo de longas datas. Eu não vou me posicionar nunca ao lado de alguém porque ele é meu amigo. Eu vou me posicionar do lado da verdade, do bom senso, aquilo que é decente, aquilo que a palavra orienta, aquilo que o Senhor me dirigir. Na obra de Deus não existem os queridinhos e os preferidos do Senhor. Então eu preciso muita sabedoria para buscar a solução do problema, visando não é o que é melhor para A ou B, visando o que é melhor para a igreja, porque a igreja é a parte mais interessada e não as pessoas. Mas muitas vezes pessoas são favorecidas em detrimento da coletividade que é a igreja. Isso é uma verdadeira inversão de valores. Na obra de Deus não pode haver lugar para bajuladores, puxa-sacos, aqueles que estão ali para tirar uma vantagem, para ter uma oportunidade. Então, meu querido, viver em sociedade, viver em grupo, ele gera atrito, sim, aborrecimento, e na igreja não seria diferente. O ensino. Paulo apela aos irmãos da igreja que tomem como referencial de conduta o sentimento que havia no coração de Cristo. Ele não buscou seus próprios interesses, e sim o dos outros. Ele assim se humilhou, tendo como objetivo o agradar a Deus e não aos homens. Diante do conflito na igreja, Paulo não se posiciona a favor de um em detrimento do outro. Ele estabelece um padrão que deve nortear a decisão da membresia. Olha o que Paulo, diante daquele conflito que havia entre aquelas duas irmãs da igreja, Paulo ele não se posiciona a favor de A ou de B, porque talvez ele não estava muito inteirado acerca da situação. Então a gente não fica dando pitaca naquilo que a gente não tem conhecimento de causa. Às vezes nós não sabemos a razão do atrito, do desentendimento, e a gente fica metendo a colher naquilo que a gente não sabe. Então, meu querido, a questão é, Paulo estabelece um padrão, olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele destaca que Jesus, ele não buscou os seus interesses pessoais, ele buscou o interesse de outros, os meus interesses e os seus interesses. Ele assim se humilhou, tendo como objetivo agradar a Deus e não aos homens. Então Paulo começa a trazer aí algumas diretrizes de como resolver aquele conflito. Meus queridos, essas diretrizes que Paulo traça, elas servem para as nossas vidas hoje. Como resolver conflitos? É você abrir mão dos seus interesses. Você deixou de ter razão quando você aceita Jesus. Você fica em silêncio e deixa Deus trabalhar. Tá bom, meu querido? Aguarda no Senhor. A Bíblia fala, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Então, diante do conflito, meu querido, está aí um padrão, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E esse padrão deveria ser observado por todos os membros da igreja, buscando resolver aquela situação. O fermento da contenda. Satanás se infiltra na igreja com o objetivo de causar contendas, ódio e discórdias. Desta forma, ele consegue neutralizar e barrar o crescimento de uma igreja. A igreja de Coríntios estava dividida em 4 grupos rivais.
os quais não se dialogavam. Nos nossos dias não tem sido diferente. Muitos, dizendo-se seguidores de Cristo, estão a idolatrar homens avarentos, imorais, gananciosos e desprovidos de pudor. Aí eu coloco aqui dentro desse estudo o fermento da contenda. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, Satanás, ele coloca dentro da igreja, meu irmão, ele se infiltra dentro da igreja e coloca o fermento da contenda, do ódio e da discórdia. Porque ele sabe que se ele conseguir dividir a igreja, esta igreja ela não vai caminhar unida. Esta igreja não vai caminhar num só propósito. E na igreja de Corinto, Paulo teve um problema muito sério com aquela igreja, porque aquela igreja estava dividida em 4 grupos. O grupo de Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de Apolo e o grupo de Cristo. E esses grupos, eles não conversavam, tomavam a Santa Ceia e não dialogavam, participavam dos cultos e não dialogavam. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. E por incrível que pareça, o grupo mais radical e o mais desprovido de amor era o grupo de Cristo. Parecia os talibãs. Eles eram muito radicais. E nos nossos dias, meu amado, nos nossos dias, muitas vezes, nós vemos a mesma coisa acontecer. Muitos aí dizendo ser seguidor de Cristo estão idolatrando homens avarentos, imorais, gananciosos, desprovidos, como se esses homens que estão à frente não tivessem sujeitos ao pecado, não tivessem sujeito a erro, estão deificando, quase que tornando esses homens quase que semideuses, meu irmão. Então, Satanás, ele tem interesse de introduzir no nosso segmento contenda, divisão e ódio, porque ele sabe que se ele conseguir jogar esse fermento da contenda, da divisão, ele consegue também barrar o crescimento da igreja. Meu amado, será que a nossa instituição, a Assembleia de Deus no Brasil, não está também aí com esse fermento do ódio, da avareza, da ganância, de homens imorais, homens desprovidos de pudor, que são idolatrados por puxa-sacos, bajuladores e oportunistas por esse Brasil afora? Eu acredito que sim, mas eu não quero fazer parte desse grupo. Eu quero fazer parte daqueles que são verdadeiros, autênticos e fiéis. Tópico 2. Sobre a mente no contexto bíblico. Dentro desse tópico, nós vamos falar sobre a mente. Eu confesso aos amados irmãos, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, que esta lição de hoje, para mim, foi uma das lições mais difíceis de aplicação. Ela é muito técnica, as palavras não fazem parte do nosso cotidiano, do nosso léxico verbal, são palavras muito difíceis de entendimento, é para o pessoal mais para o campo da academia, da psicologia, mas nós vamos procurar, na direção do Espírito Santo de Deus, tentar traduzir de forma que você consiga aplicar na sua vida, tá bom, meu irmão? Nós não podemos ficar presos somente a teorias e palavras difíceis sem conseguir aplicar esse contexto para as nossas vidas e em que isso quer dizer para mim, tá bom, meu querido? Então nós vamos falar aqui sobre a mente no contexto bíblico. A mente como faculdade psicológica. Deus, ao criar o homem, o dotou da capacidade de pensar, sentir, desejar e fazer escolhas. Toda ação, intenção e desejo nascem no interior do homem e se expressam através de palavras, atos, comportamentos e inclinações. Em nossas mentes é travada uma batalha espiritual. De um lado está o diabo que tenta invadi-la de todas as formas, e do outro lado o Espírito Santo, o qual não invade a mente de ninguém. Observa, Deus quando cria o homem, meu irmão,
ele torna esse homem um ser capaz de pensar, sentir, desejar e fazer escolhas. Deus cria o homem diferente dos demais seres. É o único ser que tem consciência de si mesmo, da sua existência. Então esse homem, ele pensa, ele sente, ele deseja, ele faz escolha. Então toda a ação, a intenção e desejo nascem o quê? No interior do homem, esse ser que está dentro de mim, é um ser psicológico. Eu tenho uma faculdade mental, eu tenho aqui uma capacidade cognitiva de aprender, de me expressar. Isso é atributos concedidos por Deus. Agora, em nossas mentes, eu quero destacar nesse homem interior, esse ser psicológico. Na sua mente, na minha mente, nós travamos uma batalha espiritual ferrenha, uma batalha muito grande. De um lado está o diabo, Satanás e o inferno, o império das trevas, querendo invadir as nossas mentes, os nossos pensamentos, querendo conduzir-nos a uma vida pecaminosa. Satanás, ele não pede licença para entrar, ele vai arrebentando a porta e vai querendo entrar. Do outro lado, o Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo de Deus, ele não invade a mente de ninguém. Ele está sempre batendo ao nosso coração querendo entrar, e ele não invade a mente de ninguém. Então o homem é um ser com faculdade mental, psicológica, dotado por Deus, com capacidade de sentir e pensar. E essa forma dele sentir, pensar e desejar vai se manifestar através de ação, intenção, desejos, vontades, inclinações e tendências. Então, nós temos tanto de um lado o Espírito Santo que deseja trabalhar na minha mente, na sua mente, mas por outro lado também existe o maligno, Satanás. É uma batalha no mundo espiritual para dominar a nossa mente. Por isso que a Bíblia fala que aquele que se inclina para a carne, ele é carnal. Aquele que se inclina para o Espírito, ele é espiritual. Então, meu querido, nós precisamos fazer escolhas. De que lado nós estamos, quem vai ocupar as nossas mentes, porque aquele que ocupa as nossas mentes irá direcionar também os nossos propósitos, os nossos ideais e as nossas ações. Tá claro aqui? Derrotas e fracassos começam na mente. Não são poucos os exemplos de homens que experimentaram fracassos que poderiam ter sido evitados caso suas mentes estivessem sob a direção de Deus. Caim resistiu ao conselho dado por Deus. Em sua mente ele já estava decidido a fazer o mal. Ananias deixou que Satanás enchesse sua mente e não o Espírito Santo. Davi, ao ficar com a mente ociosa, viu o que não deveria e fez o que bem desejou com Batseba. As derrotas e fracassos, meu amado, começam na mente. É dentro desse ser interior que Deus dotou da capacidade de sentir, de fazer escolha, de desejar. Então, esse ser interior, as derrotas e fracassos começam. Por exemplo, eu tomo o exemplo de Caim. Deus falou com Caim, olha, compete a ti dominar o mal que está dentro de você. O que Deus estava querendo dizer para ele? Assim, olha, você está ouvindo duas vozes, três vozes. Você está ouvindo, primeiro, a sua voz. Você está ouvindo a voz do maligno, que está dizendo para você lá matar o seu irmão, e eu estou dizendo para você controlar esse intento que há no teu coração, no seu interior. Esta vontade, esse desejo que está em você, ele vai se materializar e vai causar um mal para o seu irmão, e este mal virá sobre a sua vida. Mas na mente ele rejeitou a Deus. Ele estava decidido a fazer o mal porque ele não acatou a orientação de Deus. Outro episódio, Ananias
deixou que Satanás enchesse sua mente. Pedro disse, por que você deixou que Satanás enchesse o teu coração? O coração ali quer dizer o ser interior, o homem interior, a sua mente. Por que Satanás encheu a mente dele? Porque a mente dele não estava dominada pelo Espírito Santo de Deus. Quem está na igreja, meu irmão, ele tem que estar com a mente dominada pelo Espírito Santo. Outro episódio que eu destaco é Davi. Davi, ao ficar ocioso, sem ter nada para fazer, porque ele estava atravessando um momento de depressão, amargura, deprimido por causa da mulher que ele amava, ele teve uma decepção com as palavras que ela dirigiu a Davi, ele não foi para a guerra e há quem diz que mente vazia é oficina do diabo. Se esse ditado é verdade ou não, não sei, mas que no caso de Davi parece que se aplica Ele não foi para a guerra, ficou ali do alto da sacada e acabou vendo o que ele não deveria ver. Meu querido, se nós não envolvemos a nossa mente com as coisas de Deus, cuidado com o smartphone, com o notebook, com o tablet, você vai acabar vendo o que você não deve ver e aquilo que você coloca diante dos teus olhos, no seu homem interior, é aquilo que a sua alma, que a sua carne vai desejar. Tá bom, meu querido? Davi colocou diante dos olhos dele aquilo que ele não deveria. Ele viu a mulher nua se banhando. O primeiro olhar, irmão, ele é um acidente. Agora, o segundo olhar, aí não é acidente, não. Aí já é intenção. Há uma intenção, já é uma cobiça. O primeiro olhar, a gente, homem, a gente anda, acaba vendo uma coisa ou outra, uma mulher bonita, uma mulher atraente, uma mulher agradável aos olhos. Vamos falar a verdade. Nós vemos. Agora, o problema é o segundo olhar. É quando eu vou acompanhando e no meu olhar e pensamento eu já até tirei a roupa dela, já imaginei 1001 fantasias eróticas. Isso aí, meu irmão, é uma coisa perigosa. Satanás, ele joga, meu irmão, essas setas na nossa mente. Você que é mulher, ore pelo seu marido. E você, marido, você que é homem, tem um período de jejum, consagração para queimar essa carne e Jesus fortalecer em você o homem espiritual. A mente como forma de pensar. Se nossas mentes forem alimentadas com a palavra de Deus de forma sistemática, nossos desejos e vontades serão para com as questões espirituais. Por outro lado, caso nossas mentes sejam alimentadas com conteúdo mundano, imoral e pervertido, nossas inclinações serão carnais e desejaremos tudo que Deus reprova. A ovelha come pasto, já o bode come o que achar pela frente. Ele não é muito criterioso. Meu querido, a nossa mente, ela é dotada da capacidade de pensar, chegar a conclusões, estabelecer desejos, diretrizes e partir para a prática, porque toda prática, toda ação, ela começa primeiro no pensamento, tá bom, meu querido? Agora, eu destaco o seguinte, se a minha mente ela for transformada pela palavra de Deus, e isso se dá através de estudo sistemático. O que é estudo sistemático? Não é ler a palavra hoje e semana que vem ver lá o culto novamente. Não estou dizendo isso. É você ler a palavra diariamente. O que Deus diz para Josué? Nesta lei medita de dia e de noite. O que Deus estava estabelecendo? Alimenta a sua mente com a palavra para você fazer as escolhas corretas. Porque se eu alimentar o homem espiritual que é em mim, os meus desejos, as minhas inclinações serão para as coisas espirituais. Agora, por outro lado, meu irmão, nessa batalha espiritual que nós travamos, se nós alimentarmos as nossas mentes com conteúdo mundano, imoral e pervertido, nossas inclinações serão carnais e nós vamos desejar tudo que Deus reprova. Se você coloca diante dos seus olhos literatura imoral, revistas da Playboy,
revistas sexy, revistas que expressam uma ideologia contrária à palavra de Deus. Se você coloca diante dos seus olhos novelas que tratam de adultério, homossexualismo, infidelidade e ódio, rancor, briga entre pai e irmão, você vai colocando só isso diante dos teus olhos, porque nós somos a geração da televisão, a geração do smartphone, e hoje, meu querido, nós na palma da mão nós temos um mundo de opções. Agora a questão é como você está alimentando a sua alma. Se nós alimentarmos a nossa alma com a palavra de Deus, de forma sistemática, nós teremos inclinações para as coisas espirituais. Agora, se eu alimento a minha alma, irmão, com filmes imorais, com cenas de sexo explícito ou implícito, com cenas de nudez, meu querido, vamos falar uma coisa, nós vamos acabar desejando isso aí, meu querido. Porque aqui no meu sangue, no seu sangue, não corre, não é azeite, não. Corre, meu irmão, é sangue. Nós temos aqui testosterona. Nós que somos homens temos que tomar cuidado, porque o homem é atraído por um olhar. Tinha um pastor que dizia o seguinte, que para um homem apaixonado, até um abraço que ele dá num poste deixa ele excitado. Isso é uma verdade, irmão. Agora, eu faço a seguinte colocação, que a ovelha, ela come pasto. Salmo 23, guia-me a águas tranquilas, em pastos verdejantes. A ovelha, ela come pasto. Já o bode, ele come o que achar pela frente, porque ele não é muito criterioso. Quem já viu o bode comendo revista? Quem já viu o bode comendo roupa, comendo sapato? Tem bode, parece que é meio atentado mesmo, o bichano come tudo que ele acha pela reta. A ovelha não, meu irmão. A ovelha, ela é criteriosa. Ela sabe o que ela pode e não pode comer. Eu pergunto para você, você está agindo como ovelha ou você está agindo como bode? Jesus não é pastor de bode não, viu, irmão? Jesus, ele é pastor de ovelha. Bode não entra no reino dos céus. O bode não entra no descanso eterno preparado por Deus. Somente a ovelha, porque a ovelha, ela é criteriosa diante daquilo que ela coloca nos seus olhos e aquilo que ela joga para dentro. Tá bom, meu querido? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Espírito. Jesus disse, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ele estava afirmando que é justamente no espírito que surge a vontade de fazer o que é justo aos olhos de Deus. O espírito do cristão sempre travará uma batalha contra a carne. No espírito, ele deseja fazer o bem, porém, na carne, ele por vezes acaba fazendo justamente o que não desejaria fazer. É preciso fortificar o espírito e fazer com que a carne seja crucificada. O que é o espírito? Meu irmão, o homem é um ser trino, tá bom? Dentro da tricotomia, que é um termo que nós usamos dentro da teologia, o homem é corpo, alma e espírito. Jesus, ele diz que o espírito é forte. O que é isso? O homem interior que nasceu de novo, ele tem o desejo de fazer o que é reto, o que é justo, o que é verdadeiro aos olhos de Deus. Agora, Paulo fala que o homem nascido de novo, ele encontra na sua carne uma outra lei, a lei do pecado. Uma carne que tem prazer no pecado. Meu irmão, vamos falar a verdade? Vamos ser sinceros mesmo. No meu interior, eu desejo ser santo, puro, verdadeiro, santificado ao Senhor. Eu desejo jejuar e consagrar. Mas aqui nessa carne, ela tem prazer no pecado. Ela tem. A minha tem. E a sua tem também? Paulo dizia o seguinte, que o bem que eu quero fazer, eu não faço.
mas o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo. Davi, quando foi consagrado rei, nunca passou no coração dele o pensamento de um dia tomar uma mulher casada, forçar esta mulher, obrigar, mandar trazer aquela mulher, deitar-se com ela e depois arquitetar a morte do seu marido para encobrir o seu pecado, que a mulher ficou grávida de bucho cheio. Então, observa, nessa batalha entre o espírito, onde é a sede da adoração a Deus, e a carne, onde habita a natureza adâmica. Na verdade, a natureza adâmica, ela se manifesta na carne, tá bom, meu querido? Então, nós precisamos, qual a solução diante disso? Fortalecer o espírito através do jejum, da oração, da leitura da palavra de Deus, da comunhão com o Espírito Santo. E fortificar, meu irmão, o espírito e mortificar a carne. Meu querido, nós temos que fazer consagração, nós temos que fazer jejum. Aí o Espírito de Deus colocou no meu coração que durante esses 3 meses desta lição Batalha Espiritual eu estivesse jejuando e consagrando. Todos sabem que minha esposa passou por um AVC, um aneurisma, com 2 aneurismas, quase morreu. Eu estou passando ainda, enfrentando a dificuldade ao lado da minha esposa, mas até aqui, a minha área da minha intimidade, a área dos impulsos da minha sexualidade, o Senhor tem me dado graça, tem me dado vitória. Agora eu tenho crucificado essa carne, irmão, tá bom? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Então vamos crucificar essa carne. E eu te convido a fazer parte desse grupo de homens e mulheres que estão jejuando, consagrando ao Senhor durante esses 3 meses. Como é esse jejum? É entre você e Deus. Eu particularmente estou fazendo, da hora que eu acordo, vou até 11 horas, meio-dia, qual é o horário que eu vou fazer minha refeição. Não estou tomando café pela manhã, mas eu sei que a realidade de muitos irmãos, elas são diferentes da minha. Então você precisa ver como você pode fazer aí o seu jejum, o seu propósito e a sua consagração a Deus. Coração. A Bíblia se refere ao coração não apenas como um órgão que pulsa o sangue. Ele é muito mais do que isso. Por vezes, ele é apresentado como a capacidade que o homem tem de pensar e fazer planos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O coração, que é o homem interior, pode ser benigno ou maligno. Ele expressa o que de fato nós somos. Quando a Bíblia fala o coração do homem, nós precisamos compreender que a Bíblia está falando do homem interior, não está se referindo a esse órgão que bate, que pulsa o sangue vital para a nossa vida. Desde que nascemos até morrermos, esse coração ele vai bater. E há casos que a pessoa morre e o coração continua batendo. Mas a Bíblia não está se referindo a esse órgão específico. A Bíblia, quando se refere ao coração, ela está falando da vontade. Ela está falando da capacidade desse homem de fazer vontade, de fazer escolhas, de sentir, decidir e direcionar a sua vida. E eu pego um texto onde a palavra do Senhor nos afirma que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Isso aí é uma linguagem de metáfora. Coração não faz plano, coração ele não pensa, o coração ele é autômato, ele bate por si só, mas ali está se referindo ao homem interior. O coração, enquanto homem interior, ele pode ser benigno ou maligno. No que sentido? Meu coração é mau, o coração é bom. A pessoa ela pode ser uma pessoa má, o coração maligno. A Bíblia chama pessoas de ímpio. O que é o ímpio? É aquele que maquina o mal. Então, o ímpio ele tem um coração maligno.
ele deseja o mal, ele maquina o mal. Então o coração ele expressa o que de fato nós somos. Tá claro aqui, irmãos? Estou tentando traduzir isso aí de uma forma que você possa aplicar na sala de aula, tá bom, meu irmão? Porque são termos aí muito difíceis de compreensão, de diferenciar uma coisa da outra, mas nós vamos prosseguindo aí, Deus vai nos dando graça. Tópico 3, sobre a mente de Cristo. Nesse tópico nós vamos destacar a mente de Cristo, como o cristão deve pensar, reagir, tendo como referencial a mente de Cristo. O que Cristo faria em meu lugar? O que Cristo sentiria em meu lugar? É sobre isso que nós queremos falar nesse tópico. O sentimento de alegria. Alegria, enquanto sentimento meramente humano, é de curta duração e depende de um somatório de circunstâncias favoráveis para que ela possa existir. A alegria oferecida por Cristo é atemporal ou duradoura e independe das circunstâncias à sua volta. Trata-se de uma alegria eterna que começa aqui nesta vida e nos acompanhará por toda a eternidade. Então nós vamos falar aqui da alegria que Cristo oferece. Que haja em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que é o texto-chave desta lição. A alegria do mundo, ela é circunstancial. Ela depende de um somatório de circunstâncias favoráveis para que a pessoa possa sentir alegria. Agora, a alegria oferecida por Jesus, ela é atemporal. O que é atemporal? Ela não depende das circunstâncias, ela é duradoura, ela nunca acaba, ela é eterna. Irmão Mauro, então quer dizer que eu não posso sentir tristeza? Não, meu querido. Nós passamos luta, nós passamos angústia, tristezas, dissabores, derrotas e fracassos. Todavia, a alegria da salvação, ela jamais sai do nosso coração ou pode sair. O que o salmista Davi pede lá no Salmo 51, após ter cometido aquele terrível pecado com Batseba? Ele, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Trata-se aqui, meu irmão, não é de uma alegria meramente humana pela realização dos nossos projetos aqui nesta vida. É uma alegria, meu irmão, eterna. Esta alegria, ela começa aqui, eu tenho um antigozo do céu. O Espírito de Deus, Jesus, ele me proporcionou lá na cruz do Calvário o antigozo do céu. Vem as dificuldades, os apertos, minha esposa com problema de saúde, crise financeira, meus problemas pessoais, meus problemas com saúde, aperto de todos os lados, mas nada disso retira do meu coração esta alegria. Ela começa aqui nesta vida e vai me acompanhar por toda a eternidade. Amém? Glórias a Deus. Vamos prosseguir. Texto bíblico. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Aqui o apelo é transformar a mente. O que é transformar? É não se deixar moldar pelo mundo. O mundo, para ser feliz, tem que ter o carro, tem que ter casa, tem que ter dinheiro, tem que ter emprego, tem que ter saúde, tem que estar tudo 100%. Eu não conheço ninguém que está 100%, meu irmão. Tem muita gente que tem tudo isso e está suicidando. Tem muita gente que não é crente, tem tudo isso, está pulando de prédio, está com depressão, está querendo tirar a vida. Então, nós não podemos deixar que o mundo, a mídia, as redes sociais venham estabelecer qual é o padrão de felicidade, qual é o padrão de alegria. Alguém pode se sentir deprimido porque é um pouquinho mais gordo. Alguém pode se sentir deprimido porque o cabelo não é igual o cabelo da Gisele Bündchen. Ele pode se sentir meio deprimido porque ele não é bonito igual aquele ator global. Ele não é forte e charmoso igual aquele ator de Hollywood.
Então, meu querido, nós precisamos rever o nosso conceito de felicidade e de alegria. E o apelo é: não vos conformeis com este mundo. Não deixa que esta sociedade hedonista que vive em função do prazer venha ditar o que é felicidade, o que é alegria na sua vida. Vocês precisam ser transformados pela renovação da vossa mente, porque somente assim vocês vão poder experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Meu irmão, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, mas eu só vou conseguir experimentar isso se eu deixar que a palavra de Deus ela venha transformar o meu modo de ser e o meu modo de pensar. Você está entendendo a batalha espiritual que é? Satanás, ele quer que nós estejamos moldados de acordo com essa sociedade. Mas o Espírito Santo quer que nós tenhamos a mente de Cristo. Tá bom, meu querido? Por que Jesus aguentou todos os espinhos, toda a humilhação? Por que ele se despiu da sua glória e foi obediente até a morte de cruz? Porque ele estava fazendo tudo com o propósito de agradar a Deus. Porque a vontade de Deus para ele era boa, agradável e perfeita. E hoje, perante Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Deus o exaltou sobremaneira. Meu irmão, tira esse sentimento de derrota, de fracasso na sua vida. Repreende esse espírito de depressão, de angústia, de tristeza, porque você não tem isso, você não tem aquilo, porque você não conseguiu isso, você não conseguiu acolá. Meu irmão, você conseguiu a salvação e a vida eterna. E há muita gente que gostaria de ter o que você tem. Guarda o que tem, para que ninguém te tome ou para que ninguém te roube. Nossa gratidão a Deus. Nossa gratidão a Deus não consiste no que Ele pode fazer por nós, e sim naquilo que Ele já realizou na cruz do Calvário, ainda que nem tudo tenha o desfecho por nós esperado, ainda que creiamos na cura e ela não vem, ainda que creiamos no livramento e ele não se confirme, nada irá nos roubar a alegria de que ouviremos o toque da trombeta de Deus. Meu irmão, nosso sentimento de gratidão, ele independe das circunstâncias. Ainda que você espere um desfecho diferente na sua vida. Quantos pais, quantos maridos, quantas esposas passam pela decepção, pelo desgosto, pela frustração. Imaginavam um desfecho diferente, semelhante Marta e Maria. Elas esperavam que Jesus fosse comparecer e orar pelo seu irmão. Eu quero dizer, quem serve a Jesus está sujeito também à frustração e à decepção. Quem serve a Jesus, ele pode, em dado momento, não compreender o propósito e desígnio de Deus. Daí a razão dele se sentir, às vezes, deprimido, decepcionado, frustrado. Agora, nós precisamos superar isso aí, meu irmão. Nós precisamos superar as frustrações. Eu não imaginava, quando a minha esposa sofreu o AVC no círculo de oração da igreja, que nós fomos para o hospital, que aquilo seria um AVC hemorrágico com 2 aneurismas. Eu acreditava piamente, milhares de pessoas orando pelo Brasil, que Deus iria operar um milagre e ela não passaria pela cirurgia. E ela passou pela cirurgia. Ela teve o crânio cortado. Hoje ela está passando por um período de confusão mental. Hoje eu sou cozinheiro, eu lavo roupa, eu lavo vasilha, eu cuido da casa, cuido dos meus 2 filhos, eu sou um verdadeiro dono de casa. Cozinho feijão, já aprendi a cozinhar um feijão aí, colocar beterraba nele e fica maravilhoso. Não tá aquela comida aí, você vir aqui em casa e falar, irmão Mauro é bom na cozinha, mas dá para comer, tá bom? Ainda que nós creiamos no livramento, irmão, às vezes não é uma questão somente de fé. Às vezes eu esperava o livramento da parte de Deus, mas Deus permite eu passar por aquele caminho. E ele não se confirma muitas vezes. Nada, irmão, nada deve roubar a alegria de que um dia nós ouviremos o toque da trombeta de Deus. Um dia essa trombeta ela vai soar e o Espírito Santo de Deus vai comunicar ao seu coração, vai abrir o seu coração. Meu irmão, se tudo der errado na sua vida, se a cura não se confirmar,
se o desfecho não for o esperado, se você planejou e as coisas não saíram do jeito que você planejou, você ainda está no lucro, porque o seu nome está escrito no livro da vida. A nossa gratidão a Deus, ela não se fundamenta naquilo que Ele pode fazer por mim, naquilo que Ele pode fazer por você. A nossa gratidão a Deus, ela se fundamenta naquilo que Ele já fez lá na cruz do Calvário. Quando alguém me pede um slide e fala, Deus te pague, Deus te retribua, eu sempre comento com as pessoas com humildade. Eu falei, irmão, Ele já pagou lá na cruz do Calvário. Jesus pagou lá na cruz do Calvário a minha salvação. Meu irmão, ainda que todos os meus planos dêem errado, eu tenho a certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Às vezes não vai acontecer do jeito que eu idealizei, do jeito que eu pensei, mas eu não tenho uma certeza que eu não vou perder o céu, a maior promessa que Deus tem para a minha vida. Vamos prosseguir. Texto bíblico. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as oliveiras da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 3, versos 17 a 18. Uma das maiores profissões de fé é feita por Abacuque. Ele está dizendo que a minha alegria e a minha satisfação em Deus, a minha gratidão a Deus, ela não depende das circunstâncias, daquilo que Ele pode fazer. Ainda que tudo dê errado, ainda que tudo vire ao contrário, ainda assim, não é que eu seja masoquista, não é que Abacuque fosse masoquista e gostasse de sofrer, mas ele compreende que todas essas coisas são temporais. A figueira, ela é temporal. O fruto da oliveira, ele também é temporal. Os campos verdejantes, os campos que produzem alimento, também é temporal. As ovelhas e os gados que representam dinheiro também são bênçãos temporais. Agora ele fala, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele está falando aqui que a bênção da eternidade da salvação, ela nos faz superar qualquer perda material, seja a perda de um filho, seja a perda de um ente querido, seja a perda de um casamento, seja uma infidelidade conjugal, uma frustração com os filhos, sei lá, são tantas coisas que nós passamos nesta vida, que eu já enfrentei muitos dissabores, humilhação, injustiça, perseguição, calúnia, difamação, mas nada disso tirou de mim a alegria da salvação no Senhor e o sentimento de gratidão a Deus. A paz de Deus. A paz que Cristo oferece não é sinônimo da ausência de problemas. Ela permanece apesar dos dissabores e amarguras. Dentre os maiores exemplos de paz que Deus pode oferecer ao salvo em Cristo se destacam os 3 jovens dentro da fornalha, Daniel na cova dos leões, Pedro dormindo à noite em meio à sentença de morte e Estevão ao enfrentar a morte. Meu querido, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós estamos falando aqui da mente. A paz, ela é um estado de espírito. Ela independe da circunstância. Eu estou falando da paz de Deus. Então, a paz de Deus, ela não é sinônimo de ausência de problemas. Eu quero paz. Eu quero chegar em casa e não quero ter briga, confusão, desentendimento. Eu quero chegar na minha igreja e encontrar minha igreja com meus irmãos, fosse tudo anjo voando de um lado e para o outro, fosse só aquela bênção. Meu irmão, você vai ter isso, mas lá na eternidade, tá bom? Aqui não. Aqui nós enfrentaremos muitos dissabores e amarguras. Então, eu destaco aqui alguns exemplos de paz que foge à lógica e à razão humana, que é a paz que Deus oferece. Os 3 jovens que foram lançados dentro daquela fornalha, eles não estavam lá desesperados, gritando, eles estavam tranquilos, confiados em Deus. Se Deus quiser nos livrar, livra. Se não quiser, nós não vamos também negar o nome dele, nós podemos jogar a gente na fornalha.
Outra, Daniel na cova dos leões. Não fala que Daniel passou uma noite inteira gritando, desesperado, pelo amor de Deus, me tira daqui. Ele ficou lá, ele e os leões. Pedro, dormindo à noite, sabendo que ia morrer no dia seguinte, irmão. Imagina, vou dizer, o médico dá uma notícia, você vai morrer amanhã. Ou o traficante fala, amanhã eu vou vir te matar, amanhã eu vou vir tirar a sua vida. Meu irmão, naquela noite, tenho certeza que eu não dormiria, talvez você não dormiria, dentro do nosso sentimento normal. Mas quando vem o Espírito de Deus e domina a nossa mente, nós enfrentamos a morte, nós enfrentamos as perseguições, os perigos, e o maior exemplo de paz que nós podemos ver é de Estevão, que enfrentou a morte. Porque Daniel, ele enfrentou a morte e prevaleceu, Deus deu livramento. Os 3 jovens na fornalha, Deus deu livramento. Pedro, Deus deu livramento. Agora Estevão, Deus permitiu que ele morresse, apedrejado. E antes dele morrer, ele disse, eis que vejo os céus abertos. E Jesus, assentado à direita de Deus. Meu querido, nós podemos enfrentar as dificuldades, os problemas. Sabe o que é o maior problema? É nós não conseguirmos mais ver Jesus. Onde está Jesus? Estevão, quando ele estava por ser apedrejado, quando o semblante das pessoas se mostrava de ódio para tirar-lhe a vida, ele levantou os olhos para o céu e viu Jesus sentado no trono, à direita do Pai, do lado de Deus. Na verdade, nem sentado, ele viu Jesus em pé, ao lado de Deus. Jesus estava em pé. Meu querido, que no meio das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, dos nossos dissabores, das nossas frustrações, das nossas enfermidades, dos nossos fracassos, nós não sejamos tomados por espírito de tristeza, de frustração, de depressão, mas que nós possamos levantar os olhos e contemplar que Jesus se coloca de pé para nos salvar, para nos socorrer, para estabelecer aquilo que Ele propôs para a minha vida e para a sua vida. Confie no Senhor, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Encerramos aqui a nossa lição. Eu agradeço a oportunidade, a sua participação. Eu gostaria de mais uma vez pedir a você que compartilhe esse vídeo. Deixe aí um curtir, que vai ajudar nós a divulgarmos esse canal. Se inscreva no nosso canal. Esse trabalho é um trabalho voluntário que nós fazemos com paixão. Eu reconheço que alguns irmãos, poucos irmãos, movidos pelo Espírito Santo, têm nos dado condição de dar prosseguimento a esse trabalho. São pessoas que o Espírito de Deus tem movido-lhe os corações. São poucas, não muitas, mas o pouco que essas pessoas têm colocado diante de Deus tem se transformado em muito para a minha vida, para minha esposa, para os meus filhos. Eu quero que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Você que tem nos ajudado na oração e até financeiramente para darmos continuidade. Que o Espírito Santo te faça prosperar. Que o Espírito Santo te dê paz. Que o Espírito Santo te dê alegria. Que o Espírito Santo te dê gratidão. Que o Espírito Santo venha dominar a sua mente, o seu coração, o homem interior que há em você. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por o estudo da tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti. Nós te agradecemos por mais um estudo da tua palavra. Meu Deus, firma os passos do teu servo, da tua serva. Meu Deus, tira da mente espírito de depressão, de angústia, de tristeza, de frustração, esse sentimento de derrota, de fracasso, meu Deus, esse sentimento de impotência. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha resgatar esta vida, meu Pai, venha dominar a sua mente. Meu Deus, que o teu Espírito Santo venha ter a liberdade de entrar no coração desta pessoa, na sua mente, que ela venha ter o mesmo sentimento que havia no coração de Jesus, um sentimento de que o Senhor estava no controle de tudo, que nós venhamos ter a fé de Estevão, de ir até as últimas consequências para lutarmos por aquilo que nós acreditamos ser a coisa certa.
Meu Deus, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você precisar desse slide, está aí no rodapé. Eu coloquei agora maior, que uma irmã fez um comentário que a letra estava miudinha. Agora eu coloquei bem grande, para você ver aí o número do meu WhatsApp. Me manda uma mensagem no meu WhatsApp que eu vou enviar para você esse slide. Gratuitamente, tá? Porque alguém já pagou por você lá na cruz do Calvário, tá bom, meu querido? Eu tenho uma má notícia para te dar no final desse trabalho. Que a lição de número 7, é bem provável que eu não esteja aqui para dar a lição de número 7. Porque em caso de arrebatamento, irmão, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição, não. Amém? Amém nada, meu irmão. Em caso de arrebatamento, tanto eu quanto você, nós não estaremos aqui não, meu irmão. Nós ouviremos o toque da trombeta, meu irmão. Em nome de Jesus, e eu te encontro por sobre as nuvens quando aquela trombeta soar. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.